Eu gostaria de, no programa de hoje, falando sobre esse tema do Espírito Santo e a palavra, e Espírito de Cristo, melhor dizendo, eu gostaria de falar brevemente sobre 3 tópicos. O Espírito de Cristo estava com Cristo, o Espírito enviado por Cristo e o Espírito para servir como testemunha de Cristo. Então, dentro desse aspecto do Espírito de Cristo, ele é de Cristo porque ele estava com Cristo, procede de Cristo e também é enviado de Cristo para servir como testemunha. Então eu vou falar brevemente sobre esses 3 pontos. Mas antes, no último programa, eu já mencionei que faria uma apresentação de uma breve biografia. 4 livros para recomendar aqui. Um deles eu não tenho aqui comigo, mas os 3 principais, provavelmente você pesquisando, você vai achar mais livros tratando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mas esses 3 livros aqui, acho que você tendo eles em português, você já tem um bom material. Então, tem um livro que nos oferece um apoio histórico da Reforma, que é o livro de John Noel, o Espírito Santo, o puritano John Noel. Esse livrinho aqui, de John Noel, ele praticamente não deixa escapar nada, mas às vezes ele trabalha só brevemente o tópico, sem desenvolver muito sobre aquele tópico. Às vezes ele lista vários tópicos relacionados com a pessoa e com a obra do Espírito Santo, dando algumas informações com referência, mas de vez em quando ele nem chega a desenvolver tanto aquele aspecto. Mas como tópico ele é excelente porque ele praticamente não deixa passar nada. Então a gente tem como um representante da Reforma esse de John Noel. Nós temos esse livro aqui que é uma obra, talvez a obra magna agora em português, e publicado pela editora Cultura Cristã, a obra do Espírito Santo de Abraham Kuyper, que no contexto do neocalvinismo, da expansão do calvinismo a partir de Holanda, no final do século XVIII e século XIX. Então, Abraham Kuyper, ele às vezes ele é exaustivo tratando sobre alguns aspectos. Então, um livro para quem precisa de um material para fundamentação teórica, então esse livro é altamente recomendável. Ele faz referência a vários autores de sua época e anterior a ele, também menção aos pais da igreja. Então é um livro de referência especialmente num ambiente teológico acadêmico. Isso não significa que ele não possa ser aproveitado do ponto de vista prático, mas que além do ponto de vista prático, ele realmente tem um acervo de conteúdo, de referências que vai servir para qualquer obra de seminário acerca da pessoa e obra do Espírito Santo. Então, por aqui você já vê, é um livro bem denso mesmo. O livro de John Noel, ele é publicado pela editora Os Puritanos. Esses livros você encontra ele na Livraria Reformada 5 Pontos, tá? Todos 3. Esse terceiro aqui, que ao meu ver, ele é o mais recomendável porque, embora ele não trate exaustivamente os assuntos como Abraham Kuyper procura fazer, colocando fundamentação, mostrando autores ao longo da história, ele, do ponto de vista prático, talvez ele é o melhor livro que a gente tem em português. Um 4º livro que eu não tenho aqui, mas eu vou colocar, e nem tem na Livraria 5 Pontos que eu já verifiquei, um livro de R.C. Sproul, sobre o Espírito Santo, é publicado pela editora Cultura Cristã. Esse livro eu tenho, mas eu não consegui achar. Eu vou colocar um link aqui do Amazon, para quem quiser dar uma olhadinha. Eu não consegui achar aqui no meu, nos meus livros, aqui no escritório ou lá fora. Então eu fico devendo, mas é um livro da capa azul. Você pode acessar o link aí e dar uma olhadinha. Mas, do ponto de vista prático, esse livro aqui realmente ele é muito bom. Sinclair Ferguson é um teólogo ainda vivo. Ele aborda realmente a pessoa e a obra do Espírito Santo de um modo prático, com explicação muito fácil,
qualquer pessoa facilmente acompanha o raciocínio dele, e ele não deixa de mostrar referências históricas, inclusive aos pais da igreja, interagindo com aqueles que ao longo da história têm tido opiniões diferentes acerca de quem é o Espírito Santo e divergindo de vez em quando até mesmo acerca do seu trabalho. Mas ele realmente, do ponto de vista prático, ele é muito bom. Ele é recomendadíssimo. Eu tenho, inclusive, usado nesses estudos aqui mais dele do que dos outros. Às vezes, nos tópicos, eu tenho usado bastante John Owen para olhar nos tópicos e assim ter uma visão mais ampla, um espectro mais amplo da obra do Espírito Santo. Mas, na hora da explicação, realmente ele ajuda. Então, eu recomendo demais. Eu tive o privilégio de, há uns 10 anos atrás, ter um estudo completo nesse livro aqui, que é um livro de 350 páginas. Na época que eu morava em Recife, toda semana no Clire, ele estava sendo exposto pelo pastor Kennedy. Então, naquela época, eu passei 2 anos acompanhando os estudos nesse livro. Então, realmente é recomendadíssimo, tá certo? Ok, feito essa apresentação, voltando para o tópico do nosso assunto, o Espírito de Cristo. Então, como eu já mencionei, eu vou falar brevemente, que esse Espírito de Cristo estava com Cristo, foi enviado por Cristo e serve a Cristo como testemunha dele. Então, vamos lá. Essa expressão, Espírito de Cristo, você encontra ela exatamente dessa maneira no Novo Testamento, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, mas também em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 11, quando Pedro vai explicar que os profetas, quando falavam acerca da salvação, que agora é uma realidade para nós, mas que eles estavam investigando e eles estavam recebendo revelações e conhecimento acerca dessa salvação, Pedro, ele menciona que era pelo Espírito de Cristo que os profetas estavam falando. Então, textualmente, nós encontramos essa expressão. Porém, conceitualmente, nós podemos falar do Espírito como um Espírito de Cristo, em primeiro lugar, porque esse Espírito, ele acompanhou o ministério terreno de Cristo do começo ao fim. Conforme o João usa a terminologia para falar sobre Jesus como filho, estando com o Pai, não é? Ele, em João 1, diz que no princípio era o verbo era Deus e estava com Deus, e isso se combina com Gênesis capítulo 1. Nós também podemos usar essa terminologia para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava com Cristo no princípio, mas falando não sobre o princípio da criação do mundo, mas sobre o princípio da encarnação, do ministério terreno, da humilhação do Salvador. O Espírito Santo é quem, no princípio, criou um corpo para o Filho de Deus, para o Verbo eterno se encarnar. Então, o Espírito que, no princípio, estava criando todas as coisas, no princípio do mundo, também é o Espírito que está no princípio da nova criação, na encarnação de Jesus Cristo, criando no corpo da Virgem Maria, no ventre da Virgem Maria, a partir do material de Maria, da sua carne, do seu sangue, preparando então um corpo para que o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, pudesse então habitar nesse corpo. No texto de Lucas, capítulo 1, versículo 35, que diz que o Espírito, o anjo falando a Maria, que o Espírito descerá sobre Maria e então vai preparar um corpo para o Filho de Deus. No versículo 35 diz também que esse ente santo que há de nascer será gerado pelo Espírito Santo. Essa ligação na expressão ente santo com o Espírito Santo mostra também que o Espírito Santo não apenas criou um corpo para Jesus,
mas ele também trabalhou de tal maneira que pudesse preservar a santidade e a impecabilidade do Filho de Deus, desde o princípio. Nós sabemos que Jesus nasceu da Virgem Maria, participando de sua carne e de seu sangue, sem, contudo, herdar o pecado original de Maria, que continuava sendo uma pecadora. Ela não deixou de ser pecadora para gerar o Filho de Deus, mas como pecadora, o Filho de Deus não recebeu como uma herança, nem por imputação, nem por natureza, o pecado, pela obra do Espírito Santo, que como santo estava gerando um ente santo. A gente lê isso em Lucas 1,35. Então, o fato de que o Espírito Santo está gerando um ente santo mostra, então, a distinção que vai perdurar durante todo o Novo Testamento, o contraste entre o primeiro homem, que foi feito alma vivente, que é da terra, e o segundo homem, que é do céu, que é espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, Paulo mostra essa recriação, esse restabelecimento dos propósitos originais de Deus a partir de Jesus Cristo e a obra que ele, então, vai realizar. Esse mesmo Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Então, o Espírito que veio, que criou um corpo para Jesus, que permaneceu durante toda a gestação, conferindo santidade, a impecabilidade ao Filho de Deus, também continuou com o Filho de Deus. Vocês se lembram daquela passagem em que Jesus vai para o templo, e lá ele surpreende os doutores. Nós lemos em Lucas 2,27, que foi pelo Espírito Santo que ele então foi para o templo. Mais adiante, lemos já na fase adulta, aos 30 anos, Jesus sendo conduzido para o Jordão, e lá sendo batizado por João Batista, e naquele momento o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Então, esse descer do Espírito sobre Jesus não significa que esse Espírito já não estava sobre Jesus, mas a função desse Espírito Santo sobre Jesus é para publicamente anunciá-lo como o ungido de Deus para a obra salvadora. Então, você pode comparar Mateus 3 e o que está acontecendo ali no batismo, com o Espírito Santo descendo sobre Jesus e a voz do alto declarando que ele é o Filho de Deus. Em Atos capítulo 10, 38, faz uma alusão ao batismo, mas para mostrar aquilo que pelo Espírito está acontecendo. Jesus está recebendo o batismo com água por João, mas é pelo Espírito Santo que Jesus está sendo ungido para o ministério que ele vai realizar. 10:38 de Atos dos Apóstolos mostra que Jesus foi ungido com o Espírito Santo para realizar as obras poderosas como parte do seu ministério. Então, o Espírito Santo, que conduziu Jesus ao Jordão para ser batizado, desceu sobre Jesus como declaração de Deus na unção para o triplo ofício que ele haveria de realizar. E Jesus, então, depois do seu batismo, também pelo Espírito, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Mateus capítulo 4, versículo 1 mostra o papel do Espírito Santo em conduzir Jesus para o deserto. E, posteriormente, Jesus vai estar na sinagoga de Cafarnaum e ele faz menção ao seu batismo, agora tendo sido ungido com o Espírito Santo no batismo, tendo sido provado no deserto. Agora, ao entrar em Cafarnaum, em Lucas capítulo 4, fala que Jesus lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e diante da plateia, ele revela que agora, diante deles, estava se cumprindo essa palavra, porque a unção que foi profetizada por Isaías estava em cumprimento na vida de Jesus, o Salvador. Esse Espírito
continuou na vida de Jesus até o momento em que ele expira na cruz, ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo e então ele sobe e se assenta à direita da majestade nas alturas. Então isso é para mostrar, né, nesse primeiro aspecto do Espírito como Espírito de Cristo, ele é o Espírito que gerou um corpo para Cristo e que permaneceu com Cristo durante todo o seu ministério, cooperando com Cristo para que Cristo cumprisse fielmente, cabalmente, a obra que ele veio para realizar em obediência ao mandato do Pai. O segundo aspecto, então, que nós falamos do Espírito como Espírito de Cristo, é um Espírito que foi enviado por Cristo. Então, esse aspecto do Espírito enviado por Cristo é bem interessante porque, se você se lembra, Cristo, ele enviou também os apóstolos, né? Os discípulos que ele chamou e nomeou e enviou como apóstolo. A própria palavra apóstolo quer dizer enviados, é o verbo enviar que está por trás dessa palavra. Então, tanto Cristo envia o seu Espírito, como ele envia também os seus apóstolos. E Jesus faz isso, envia o Espírito e os apóstolos, basicamente com a mesma função. Você pode ver João capítulo 15, versículos 26 e 27. Eu vou falar mais um pouco sobre esse Evangelho de João, mas deixe-me começar. Meu óculos ficou ali em algum lugar. Vamos tentar ler aqui. João 15, versículos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Perceba o seguinte, o Espírito que está sendo enviado por Cristo é o Espírito que procede do Pai, mas que estava com Cristo desde o princípio, e Jesus diz que os apóstolos também estavam com Cristo desde o princípio. Por isso Jesus os está enviando. E aqui a coisa importante é que esse envio do Espírito Santo, bem como o envio dos apóstolos, é um envio para servir como testemunha de Cristo. Então, o Espírito Santo é testemunha de Cristo porque está desde o princípio. Os apóstolos são testemunhas de Cristo porque estavam desde o princípio com Cristo. Esse uma exigência quando você vai ler Atos capítulo 1, na eleição do substituto de Judas, que acabou recaindo sobre Matias. O critério é que tinha que estar desde o princípio do ministério de Jesus, desde o seu batismo. Então ele tinha que testemunhar a vida de Jesus até o seu final. Então nós percebemos tanto o Espírito Santo como os apóstolos preenchendo esse requisito de estar com Cristo desde o princípio. O Evangelho de João, você pode encontrar divisões diferentes, tá? Mas basicamente, até o capítulo 12, essa primeira parte do Evangelho de João, você vê muitos sinais acontecendo. Então, muitos sinais sendo realizados por Jesus Cristo. A segunda parte do livro tem um aspecto um pouco diferente. Nessa primeira parte do capítulo 1 ao 12, os sinais têm uma função. Essa função você vai ler sobre ela, principalmente lá no finalzinho do livro, no capítulo 20, versículo 31. Mostra lá que Jesus fez muitos outros sinais, mas esses foram escritos para que criasse que ele é o Filho de Deus. Então, esses sinais serviam para apontar para a divindade de Jesus como Filho de Deus. Jesus realizou esses sinais no poder do Espírito Santo e o Espírito Santo atuando para que, por meio desses sinais, as pessoas pudessem olhar para Jesus como o Filho de Deus. E então, tanto eu não vou falar sobre isso, mas pensando então sobre o papel dos apóstolos que estavam com Cristo e não existe mais apóstolos e tinham a função de então testemunhar em favor de Cristo, tanto o Espírito Santo como os apóstolos, eles realizavam o seu trabalho
apontando para Cristo, tá certo? Então, nem os apóstolos, quando no domínio do Espírito Santo realizavam sinais, esses sinais tinham a função de conduzir as pessoas para Cristo, de fazer as pessoas olharem para Cristo. Então, o que a gente vê, infelizmente, aquela busca desenfreada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, é um desvirtuamento do propósito original, porque o Espírito Santo, a função dele é conduzir pecadores para Cristo, dirigir os olhares para Cristo, nem para os milagres e nem para ele mesmo. Ele nem veio para buscar glória, ele veio para que Cristo fosse glorificado. Da mesma forma, os apóstolos não realizavam os sinais para chamar a atenção para si mesmo e nem para o Espírito Santo, mas para dirigir o olhar dos pecadores para Cristo que está assentado no céu, de onde ele enviou o Espírito Santo e enviou apóstolos para realizar um serviço de testemunhar acerca dele. Tá certo? Então, nessa segunda parte do Evangelho de João, nós vamos encontrar mais fortemente esse aspecto da testemunha de Cristo. O Espírito Santo testemunhando de Cristo, os apóstolos sendo enviados como testemunha de Cristo. Então, como testemunha de Cristo, o Espírito Santo, ele testemunha a verdade. Notem, o Espírito Santo está com Cristo desde o princípio. Ele criou um corpo para Cristo, ele esteve com Cristo, garantindo a santidade de Cristo, ele esteve com Cristo nos momentos redentivos importantes da vida de Cristo. Ele conhece tudo sobre Cristo, por isso pode ser uma testemunha verdadeira acerca de Cristo. Então, a função primordial do Espírito não é realizar atos sobrenaturais, milagrosos, extraordinários. Sabemos que Jesus, no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, realizou sinais. Mas o fato é que o Espírito Santo testemunhava a verdade acerca de Cristo. Ele é chamado de Paráclito, que é a palavra de onde deriva também advogado, e às vezes até está traduzido assim na nossa Bíblia, né? Ele é o nosso advogado à direita do Pai, como em 1 João 2,1. A ideia de advogado ali, de Paráclito, é aquela pessoa que foi chamada para estar ao lado. Hoje o advogado faz esse papel, hein? Quando alguém está no tribunal, ele vai para falar em nome do réu. E o Espírito Santo, então, ele foi chamado para ficar ao lado e testemunhar a verdade acerca de Cristo. Então, o Evangelho de João, especialmente no capítulo 13 ao 16, esses capítulos vão falar mais especificamente sobre o papel do Espírito Santo como testemunha de Cristo, como testemunha da verdade. E como Abraham Kuyper, nesse livro aqui, que eu já mencionei no começo, hein? Ele tem um tópico onde ele fala sobre o Espírito Santo testemunha a obra de Cristo, a verdade sobre aquilo que Jesus realizou para a salvação de pecadores. Jesus não realizou uma ilusão, Jesus realizou um sacrifício verdadeiro, perfeito, pleno, completo. E o Espírito Santo testemunha a verdade acerca da obra de Jesus Cristo. Então, o foco não está nos sinais, mas está em testemunhar a verdade acerca de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele não foi enviado para realizar sinais. Ele realizou sinais, mas ele foi enviado para servir como testemunha de Cristo, como nós lemos em João capítulo 15, versículos 26 e 27. E, em terceiro lugar, então, falamos combinado, então, Cristo enviado e o Espírito Santo enviado por Cristo. Ele estava com Cristo, foi enviado com Cristo e agora realiza o serviço de testemunhar em favor de Cristo. O último aspecto, eu não vou desenvolver ele aqui,
porque a gente precisaria de um pouco mais de tempo e nós vamos falar sobre esse aspecto posteriormente, que é o trabalho do Espírito Santo em unir pecadores com Cristo. Então, isso é uma atividade que o Espírito Santo realiza como o Espírito enviado. Então, está ainda ligado com o assunto que a gente está tratando aqui, porque o Espírito Santo não realiza esse trabalho sem ter sido enviado por Cristo e sem realizar esse serviço em conexão com Cristo, como o Espírito de Cristo. Ele faz isso exatamente como aquele que está com Cristo desde o princípio, que testemunha a verdade sobre Cristo e que realiza o trabalho em favor de Cristo. E parte desse trabalho, então, é a união de pecadores com Cristo por meio de aplicar sobre esses pecadores a obra redentiva, os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, que foi conquistada pela sua morte na cruz, e também o direito à vida eterna. Nós vamos tratar isso ainda em outro momento. Nesse aspecto, só para a gente concluir, nesse aspecto ainda de Jesus enviando o Espírito Santo, tem um detalhe importante. No credo apostólico, no credo niceno, melhor dizendo, nós confessamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Eu não sei se você tem algum conhecimento da história da igreja, em que o grande cisma entre a igreja cristã do Oriente e do Ocidente, é claro que teve muito mais coisa do que isso, mas o grande cisma de 1054 culminou exatamente por causa da decisão unilateral da Igreja Ocidental, da Igreja de Roma, de fazer um acréscimo à confissão que a Igreja vinha fazendo acerca do relacionamento do Espírito Santo com Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e com o Pai, a primeira pessoa da Trindade, é que Jesus procede de Deus e que o Espírito Santo também procede de Deus. Então, quando a igreja falava do Espírito Santo, falava do Espírito como procedente do Pai, assim como o Filho também procede do Pai e é gerado eternamente do Pai. No cima de 1054, o grande ponto, embora não único, não exclusivo, era o fato de que a Igreja de Roma acrescentou uma expressãozinha em latim, na versão latina do credo, então tinha a versão grega do credo e a versão latina do credo, e acrescentou a expressão filioque, quer dizer, do Filho, que o Espírito Santo procede do Pai, filioque, e do Filho. Nós usamos o credo apostólico, inclusive essa versão latina, sem nenhum problema. As nossas igrejas, eu sou pastor da Igreja Reformada, e nós usamos essa versão do credo. Isso não é um problema em si, mas precisamos ter esse entendimento. Que, embora podemos dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e sem problema podemos dizer isso, mas é de uma natureza diferente, não é da mesma natureza. O Espírito Santo procede do Pai enquanto geração. Ele, da mesma forma que Jesus é gerado do Pai, procede do Pai por geração, assim também o Espírito Santo procede do Pai por geração. Quando a gente fala que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, essa processão do Espírito Santo em relação ao Filho é pelo fato de que ele foi enviado pelo Filho. Nós lemos sobre isso aqui em João, no capítulo 15, versículos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Então, a processão é do Pai, mas quem envia o Espírito Santo é Cristo. E a gente lê especificamente sobre esse envio, o ato mesmo histórico, e a gente vai trabalhar ainda esse envio, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 33, nós lemos: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então isso é Pentecoste, Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, o poder, as línguas espalhadas entre os discípulos.
Então esse fenômeno é descrito aqui em Atos 2 como resultado da obra completa de Cristo. Depois de ter realizado a redenção dos nossos pecados, ele subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai e recebeu do Pai o direito que ele tinha, como parte da promessa que fora lhe feita, de que ele poderia agora enviar o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Então, ele envia o Espírito Santo da parte do Pai. A promessa do Pai de que Jesus enviaria o Espírito Santo agora é cumprida. Então, nesse sentido, é que nós, então, falamos sobre o Espírito Santo procedendo do Pai e do Filho, conforme o credo niceno, ou para ser mais específico, o credo niceno-constantinopolitano. Isso aí é um desafio para você, tá? É um trava-língua aí para você repetir. Se você conseguir, parabéns. Credo niceno-constantinopolitano, tá certo? Ok, então, nós, no nosso estudo de hoje, falamos sobre o Espírito de Cristo, o Espírito que estava com Cristo, o Espírito que foi enviado por Cristo e o Espírito que realiza agora um serviço de testemunhar a verdade sobre Cristo. Então, sobre esse ponto de vista de que o Espírito é o Espírito de Cristo, você agora já tem o que dizer, não é? Pelo menos isso. Isso não esgota todo o assunto, não, mas pelo menos nós temos aqui o núcleo de por que o Espírito é chamado Espírito de Cristo. Ele estava com Cristo desde o princípio da obra criadora de um corpo para o Filho de Deus, até o momento em que ele encerra a sua obra, sendo ascendido ao céu, e então agora do céu ele é enviado à terra para estar com os seus discípulos, com a sua igreja. Tá bom?